Todos nós sabemos o que aconteceu em Chernobyl. E se você não sabe, vai descobrir com o passar do vídeo. Sejam bem-vindos, camaradas. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhe com um amiguinho este iceberg. Eu sou Atelstan e sejam bem-vindos a Evil de Tech. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E peço que fique até o minuto final e preste bastante atenção. Camada 1. Série Chernobyl. Com certeza uma das melhores séries da minha vida. A série de Chernobyl fala do exato momento da explosão até o fim da vida de Legasov, como uma série documentário com roteiros e falas com termos científicos do motivo da explosão. Tudo é perfeito. Ah, uma curiosidade, o mesmo roteirista que escreveu Super-Herói, exatamente, Super-Herói, escreveu o roteiro de Chernobyl e agora, recentemente, o roteiro de The Last of Us, da HBO. Minha nota é 10, vale muito a pena assistir. As imagens do núcleo aberto com os trabalhadores no telhado, Valery Legasov e o mais famoso, o helicóptero caindo, são muito semelhantes com as imagens reais. A precisão da série é tão perfeita que parece mais um documentário. Inclusive, usei muito das informações da série comparando com o que de fato aconteceu para criar este roteiro. Ou seja, peguei o que é real. Pripyat. Primeiro, você precisa saber que a cidade de Chernobyl não é exatamente o foco da história. A cidade de Chernobyl existia. Em alguns quilômetros funcionava a usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ou usina de Chernobyl. Mas ficava muito longe para os trabalhadores das 4 usinas nucleares. Então, o governo soviético decidiu construir a cidade de Pripyat para os trabalhadores, localizada mais próxima da usina. Até 1986, tinha mais de 50 mil habitantes. Valery Legasov. Valery Alexeyevich Legasov era um físico-químico russo com especialização em química orgânica. Foi uma das peças-chave para cuidar do desastre de Chernobyl, chamado com urgência pelo próprio governo soviético. Até o momento final de sua vida, o governo soviético escondeu a verdade sobre as falhas dos reatores, pois, quando tentou dizer o real motivo do acidente ter acontecido, tentaram escondê-lo. Ele gravou fitas contendo todas as provas e o que aconteceu de fato em Chernobyl. Essas fitas rondaram toda a comunidade soviética até o governo. Após ser impossível esconder a morte de Legasov, já que o mundo inteiro o conhecia pela frente ao combate à radiação, finalmente o governo aceitou seu erro pela fabricação dos reatores. Qual era esse erro? Vamos falar mais lá para frente. Boris Sherbina. Boris Sherbina era o vice-presidente do Conselho de Ministros desde 1984 e nasceu em 1919 em Debaltsevo, hoje que é localizada em Donetsk, na Ucrânia, e foi responsável por liderar todo mundo e arrumar o desastre de Chernobyl. Se tornou amigo próximo de Valery Legasov, a quem tinha os conhecimentos necessários para conter a radiação. Era como se o Legasov fosse o cérebro e o Sherbina fosse o corpo. Ele morreu poucos anos depois decorrente da radiação de Chernobyl. Chernobyl. Sinta a radiação. Em 2012, fizeram um filme de Chernobyl, mas não contando a história, e sim um filme genérico de grupos americanos, já que muitos filmes estavam surgindo nesse segmento. A história gira em torno de um grupo de americanos que desejam visitar onde ocorreu o acidente de Chernobyl, mas eles não conseguem entrar. Então buscam uma maneira alternativa e encontram um velho, que depois de darem um dinheiro para ele, consegue entrar. Mas no meio do caminho, a van onde eles estavam é adulterada e são atacados por pessoas com efeitos da radiação, que parecem mais zumbis. Pra mim, não é ruim, mas também não é aquele, melhor coisa do mundo. Eu daria um 6,5 pra ele. Ele tem na HBO Max e no YouTube de graça. Fim da União das Repúblicas Socialistas Soviética. Era plena Guerra Fria. Qualquer erro que mostrasse inferioridade poderia ser fatal tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética. E o acidente de Chernobyl? Muitos falam que foi a causa fatal para o colapso do governo socialista em 1991. Pois, além disso, o governo soviético estava passando por problemas econômicos graves, com a guerra armamentista, corrida espacial e os gastos enormes no desastre, e a culpa internacional, e deixando quase toda a Europa contaminada.
Com tudo isso somado, o regime socialista não suportou. Chernobyl Abyss é um filme que conta a história de um dos bombeiros que trabalhou aos olhos de Valery Legazov e Boris Sherbina. Você consegue achar no YouTube, vale a pena assistir, minha nota para ele é uns 7. Camada 2. Fim do mundo. Existiram 2 momentos no desastre onde quase ocorreu o fim do mundo. A primeira foi na hora da explosão, que liberou uma radiação suficiente para ser captada em toda a Europa, em que precisaram apagar o incêndio da radiação, que não se apaga como um incêndio normal, com água. Eles tiveram que jogar areia e boro. Já vamos entender por que usar o boro. Depois que jogaram areia e boro, tudo foi misturado com a água presente no reator, e criou-se uma lava conhecida como pé de elefante. Mas ok, o segundo problema é que essa lava estava descendo e se chegasse à água do reator, a radiação desaguaria no rio, que desaguaria no mar, infectando toda a vida marinha por milhares de anos. Pelo grau de periculosidade da lava, acredito que o caos seria muito maior, podendo causar uma extinção em massa e outra explosão, podendo também explodir os outros 3 reatores de Chernobyl. Escala Internacional de Acidentes Nucleares. O INES, ou International Nuclear Event Scale, ou Escala Internacional de Acidentes Nucleares, é a medição de periculosidade em escala de níveis. Temos 7 níveis, sendo o nível 0 com nenhum risco a ninguém, nível 1 com uma escala normal de radiação, nível 2 com uma escala de incidente, nível 3 com escala de incidente sério, nível 4 com acidentes com consequências locais, que acredito que muitos dos trabalhadores de Chernobyl acreditavam que seria isso. Nível 5, acidentes com consequências amplas, sendo esse o nível do acidente nuclear do Césio 137 no Brasil. Nível 6 com escala de acidente sério. E nível 7 com escala de acidente mais grave ou superior. O acidente nuclear de Chernobyl chegou ao nível 7. Reator RBMK. Reaktor Bolshoi Mosnostsy Kanalny, ou RBMK, era a maior conquista da União Soviética da época para construções de reatores nucleares, já que conseguiam construir com facilidade os reatores em todo o país, mas apenas a União Soviética utilizava um componente-chave que seria o estopim para a explosão do reator 4. Os reatores RBMK funcionavam com o coeficiente de vazio positivo. O vazio é o vapor d'água, enquanto as partículas de urânio 235 têm a sua reatividade controlada pelo boro. O coeficiente de vazio positivo nada mais é que, quanto mais vapor, mais é a reatividade, aumentando também a temperatura. Assim, utilizavam o coeficiente de temperatura negativa, que esfria o reator. E assim é o ciclo. Um ponto importante é saber que o xenônio é um novo elemento quando as partículas de urânio 235 se partem. Por isso chamamos de fissão nuclear, pois há uma quebra de partículas, elas quebram em duas. Pois bem, o xenônio é criado que reduz a reatividade, causando desequilíbrio dentro do reator. Por isso é necessário queimar ele para poder não haver nenhum problema. As hastes de controle ou barras de controle, seja a forma como você queira falar, eram feitas de boro. Boro é responsável em conter a aceleração da reatividade e manter o reator controlado. Mas quando fizeram um teste no dia 26 de abril de 1986, a potência do reator ficou baixa e assim não haviam queimado xenônio suficiente. Por isso também teriam que adiar o teste, já que o turno do dia tinha mais preparo e o xenônio teria sido queimado. Coisa que não aconteceu. Eles abaixaram a potência até perder o controle e o reator estava com apenas 30 megawatts, sendo que deveria ser no mínimo 700 megawatts. Olha a diferença. Eles tinham que aumentar para pelo menos 200 megawatts, para pelo menos o reator nuclear continuar funcionando, e fazer o teste com sucesso, se é que dava para ter sucesso com isso. Para acabar bem, deveriam aumentar de forma lenta e gradual. Mas o vice-engenheiro-chefe, que cuidava de tudo, queria isso rápido. Então eles decidiram em retirar quase todas as hastes de controle. 6 hastes ainda estavam tentando controlar o reator, sendo que eram para estar todas as 211, já que elas quem controlavam a reatividade por causa do boro, lembra?
Com isso, o reator estava frio e o vazio não era criado. Lembrando que o vazio é o vapor. O coeficiente de temperatura negativa não impactava na reatividade. As únicas coisas dentro do reator eram água líquida e xenônio, até que eles conseguem deixar o reator a 200 megawatts, muita água e potência baixa. Eles deveriam ter parado nesse momento, mas o Dyatlov, que era o vice-engenheiro-chefe, não quis. Eles então desaceleram o gerador de energia, as bombas são desligadas e a água para de passar pelo núcleo, superaquecendo o reator. Apenas o xenônio era queimado. Nesse momento, o núcleo cria o vazio com a água presente, mas não há troca de água já que as bombas estão desligadas. A reatividade aumenta em questão de milésimos, já que não havia praticamente as hastes de controle para controlar essa reatividade. 1 hora, 23 minutos e 40 segundos, e o engenheiro Akimov aperta o botão AZ5 e fez com que todas as 211 hastes de controle voltassem de uma vez só, o que em teoria deveria parar a reatividade por serem feitas de bóron. Porém, é que apenas os reatores soviéticos tinham um erro fatal, que eu vou falar mais tarde quando eu for falar especificamente do botão AZ5. 1 hora, 23 minutos e 45 segundos acontece a explosão. Hora da explosão. Enquanto a reatividade aumentava de forma descontrolada, o impossível aconteceu. As hastes do reator, que tinham mais de 300 kg cada, saltavam como pino de panela de pressão, e o reator, que foi projetado a ser utilizado a 3.200 megawatts, ultrapassou 33.000 megawatts. A pressão foi tão grande que a explosão fez com que a enorme tampa de mais de 1.000 toneladas fosse arremessada junto com o concreto do prédio, deixando o núcleo do reator exposto, fazendo também o efeito de Cherenkov ser visto, a famosa faixa luminosa que todos falam. O efeito de Cherenkov. Isso acontece quando as partículas carregadas como elétrons viajam mais rápido que a velocidade da luz. No reator nuclear, usam a fissão nuclear. Creio eu que você já deve ter visto isso na aula de química ou de física, não é mesmo? E é simples de entender. Fissão nuclear é quando um átomo bate em outro e assim se quebra, liberando energia. O efeito de Cherenkov pode aparecer com o mínimo de radiação. Basta essas partículas serem carregadas e liberadas. Em Chernobyl, usavam urânio 235. E lembre-se, crianças, se vocês virem um pó luminoso vindo de um metal, saia de perto e avise a vigilância sanitária, professores de química ou física, pois eles vão suspeitar e pelo menos vão investigar. Mas olhem aqui, um reator nuclear ligando e liberando a radiação, claro, de forma controlada. É bonito. 3 heróis de Chernobyl. Boris Baranov, Oleksiy Ananenko e Valery Bespalov eram trabalhadores das usinas nucleares de Chernobyl. Quando houve a explosão, não pensavam que o núcleo estava exposto, então deixaram os tanques cheios para resfriar o núcleo. Mas depois, quando descobriram que o núcleo estava exposto, precisariam de 3 pessoas para fechar as válvulas manualmente. Por isso a necessidade de ser 3 trabalhadores que conhecem bem o reator nuclear. Então chamaram esses 3. E por incrível que pareça, deu tudo certo, pois eles acreditaram que morreriam em 1 ou 2 semanas. Mas os 3 conseguiram sobreviver, e se não me engano, 2 deles ainda estão vivos até hoje. Camada 3. Morte de Valery Legazov. Sabemos que Legazov foi uma peça crucial para resolver o problema de Chernobyl, mas quando tudo acabou sendo isolado em sua casa, sem amigos ou família, por saber demais. Ele sabia que parte da culpa disso era da União Soviética, e não podiam matar ele, pois o mundo já o conhecia. Então gravou fitas contando tudo o que aconteceu em Chernobyl. Os culpados, os julgamentos, os sacrifícios, tudo. E no exato 2 anos após o acidente nuclear, deu fim a si mesmo. Essas fitas rondaram a comunidade soviética até o governo aceitar que teve parte de culpa nisso. E a morte de Legazov era algo que não podia ser ignorado, e a sua memória será sempre lembrada. Biorobôs. Quando apagaram o incêndio do reator, precisariam retirar os detritos de grafite do telhado para tampar e evitar que mais radiação saísse. Então, como a União Soviética tinha máquinas potentes para sua época capazes de andar em solo lunar, enviaram para Chernobyl essas máquinas.
mas a radiação era tão grande que acabava danificando e deixando os robôs inutilizáveis. Então, decidiram mandar biorobôs, como chamavam pessoas comuns, e foram milhares de pessoas, pois não podiam passar mais de que 1,5 minuto exposto, que poderiam causar alguma coisa ainda pior, mesmo com roupas de proteção, mas que no fim conseguiram limpar e colocar um sarcófago de chumbo com validade de 30 anos. E depois de 30 anos, colocaram outro ainda maior em 2017, com validade de 100 anos. Duga. Duga, ou pica-pau soviético, é uma estrutura metálica construída em 1970, plena guerra armamentista, que emitia frequências de rádio estranha. O governo alegava que o objetivo era para detectar NIFs americanos e o governo soviético ter tempo de contra-atacar, mas especula-se que seria algo mais do que isso. Duga era um projeto ultra secreto que seria para atacar outros países, e acredita que o blackout de 1977 em Nova York foi causado pelo Duga, esse sendo um dos dias mais sombrios dos Estados Unidos, ao lado da Grande Depressão de 1929 e o 11 de setembro. Essa teoria se sustenta, pois no momento em que o Duga é ligado, vários acontecimentos como esse blackout, erros de TVs, telefones e rádios americanos aconteceram praticamente em quase o mesmo tempo. Os americanos também construíram coisas semelhantes para testar os efeitos de baixa frequência na atmosfera da Terra. E ela está no iceberg de Chernobyl porque ela é localizada em Chernobyl. Slavutsk. Slavutsk é uma cidade pequena ao norte da Ucrânia, construída com o único objetivo de abrigar a população de Chernobyl. Hoje existem pouco mais de 26 mil pessoas morando lá. Kupny. Era um técnico de física de saúde do reator número 3, que fazia par com o reator número 4. Os 3 reatores de Chernobyl ainda estavam funcionando mesmo depois da explosão. Ele fazia o que poucos conseguiram: medir regularmente a quantidade de radiação em Chernobyl. Também tinha permissão de entrar nas áreas mais perigosas, até mesmo dentro do sarcófago de Chernobyl. Ele documentou com imagens essas expedições ao local e postou no YouTube. E prestem atenção que esse erro e chiado que aparece a todo momento não é problema da câmera. Isso é causado da radiação sobre a câmera. Assim, podemos ter algo visual do perigo radioativo do local. Ele também relata que muitas vezes, mesmo nos dias que não tinha permissão de entrar no sarcófago, ele entrava, junto com seu amigo Koshelev. Entravam apenas os dois. Eles conheciam os trabalhadores e os militares, que sabiam dos conhecimentos deles. Contanto que eles assumissem os riscos, tudo bem. Kupny ainda fala que tudo poderia acontecer. É muito fácil de alguém cair e quebrar um braço ou uma perna com os destroços do sarcófago, ou ficar em escuridão total, já que a vida útil das baterias das lanternas não conseguiam suportar muito. Esse vídeo é muito legal, e dá para entender melhor o que eu quero dizer. Outro reator nuclear ligando, e percebam que no momento em que ele liga, aparece esse chiado na câmera. De novo, esse chiado é radiação. Camada 4. Porão do hospital. Um dia após a explosão, muitos dos bombeiros que estavam cuidando do incêndio que havia no teto do reator entraram às pressas no hospital de Pripyat, localizada na rua Drushby-Narodov. As roupas estavam cheias de radiação, então colocaram-nas no porão do hospital, até hoje sendo um dos lugares mais perigosos do planeta pelo alto nível de radiação. Radiação de Chernobyl. Na série, eles dizem que foram 3,6 rôntgens por hora, ou seja, algo baixo, mas perigoso. Porém, na mesma dizem ser 15.000 rôntgens, o que é muito perigoso. Porém, o número real vai além, com 20.000 rôntgens por hora. Por isso, o helicóptero que sobrevoava por cima do reator cai. O piloto não suporta a quantidade de radiação sendo expelida em alguns segundos de exposição. Quase 2 bombas de Hiroshima por hora. Levou 36 horas para primeiro declarar a emergência e o mundo inteiro saber. Esse tempo equivalia a 72 bombas nucleares explodidas por hora, tornando a região inabitável por pelo menos uns 3.000 anos, ou até mesmo mais que isso. Agora vem comigo no Google Maps. Aqui é Pripyat. Aqui é a Suécia. Essa é a distância. Depois de 36 horas, o governo sueco detectou a radiação expelida pelo combustível de Chernobyl. Por isso, se tudo desse errado,
todo o continente europeu estaria morto. Se pá, a maior parte do mundo, pegando a Ásia, África e Oceania, também estaria morto. Zona de exclusão. A zona de exclusão é uma área limitada pelo governo ucraniano, que delimita onde se pode andar e não ter muitos problemas com a radiação local. Claro que é proibido ir até esses lugares, pelo menos sem autorização do governo. Mas existem pessoas que conseguem burlar o policiamento, pois nesses lugares não há muitos militares, por justamente ter muita radiação. Colocar militares nesses lugares seria como matá-los. Qualquer pessoa é proibida de entrar na área de exclusão, exceto os militares, cientistas e funcionários do governo. A ponte de Chernobyl. Quando houve a explosão, muitas pessoas acordaram em plena madrugada e viram aquela faixa de luz vindo do reator. Decidiram ir até uma ponte para ver melhor, mas em poucos minutos o vento levava a radiação para a ponte, o que fez com que todos os presentes fossem mortos, até hoje sendo um local altamente radioativo. Dyatlov, inocente. Anatoly Dyatlov era o supervisor do teste do reator número 4 de Chernobyl naquele fatídico dia 26 de abril de 1986. Ele coordenava o teste de baixa potência do reator, tudo que eu falei na camada 2. Nas condições que ele colocou, Dyatlov era favorito para ser o mentor e o real culpado pelo desastre de Chernobyl. Ele era um homem arrogante e mesquinho que não seguiu as recomendações necessárias, mas mesmo assim fez. Porém, ele fez acreditando que havia um mecanismo seguro para tudo voltar ao normal, o famoso AZ5, o botão que trazia as barras de controle com boro para acalmar tudo. Porém, ele não sabia que as pontas eram feitas de grafite, já que o governo soviético não informou a eles sobre isso. Não informou a ninguém, na verdade, sobre esse grave defeito. Então você está me dizendo que a verdadeira culpada é a União Soviética? Sim, claro que os operadores também são culpados por burlar todos os avisos para não forçar o reator à beira da destruição. Mas a União Soviética é a principal responsável pelo quase fim da humanidade. Camada 5. AZ5. Em 1965, em Leningrado, ocorreu um problema com um dos reatores RBMK. Um canal de combustível rompeu, vazando a água e causando o arrefecimento do reator, causando a baixa potência e esquentando muito. Os operadores apertaram o AZ5, pois continha boro e desligaria o reator. Mas, por um breve momento, a reatividade subiu. Não foi suficiente para explodir o núcleo, mas o suficiente para vazar a radiação e afetar uma pequena área durante um mês inteiro. A questão é que nas varetas ou hastes de controle, as pontas eram feitas de grafite, e grafite acelera a reatividade. Quando descobriram, tentaram avisar ao Kremlin, mas para não sujar a imagem da grande supremacia soviética e suas tecnologias, ainda mais naquela época que havia acabado a corrida espacial com a vitória americana, a KGB classificou como segredo de Estado, e nada foi feito para consertar as outras usinas nucleares da União Soviética. Aí chegamos no dia 26 de abril de 1986, quase 11 anos depois, e deu no que deu. Caso tivessem consertado os reatores, o acidente nuclear de Chernobyl nunca teria acontecido, e até mesmo a União Soviética poderia ter existido por mais tempo. Aí voltamos naquela explicação. No momento que a reatividade começou a subir, apertaram o AZ5, as hastes de controle voltaram para o reator, ao invés do boro diminuir a reatividade, as pontas, que eram feitas de grafite, fez a reatividade aumentar, e assim explodiu. Pé de elefante. Pé de elefante é uma lava radioativa que está dentro do reator número 4. Enquanto tentavam apagar o incêndio, jogaram areia e boro, que superaqueceu misturando com os metais, criando o objeto mais perigoso do mundo. E essa foto foi tirada. E sabe essa sombra que parece o fantasma? É um cientista que foi numa das expedições ao reator. Ele foi fotografado assim, pelo intenso nível de radiação que foi refletido pelo flash da câmera. Os dois morreram um tempo depois. O pé de elefante libera 10.000 röntgens por hora. 5 minutos exposto seria o suficiente para te matar. Essas fotos são de 1997. Intensidade da radiação.
Muitos usam Million Sieverts como cálculo de potência, mas hoje vamos usar o Röntgen, até porque eu já citei ele antes, e para você ter uma noção melhor. Pois bem, com 5 a 10 Röntgens por hora, o sangue humano já consegue sofrer uma mudança em sua composição. Em Chernobyl, antes de pegar um dosímetro de limite alto, eles conseguiram calcular 3,6 Röntgen, o que não parecia ser muito preocupante, e aquele papo de equivaler a um raio-x de tórax era mentira, pois um raio-x de tórax vale 0,02 Röntgens. 3,6 Röntgens equivale a 180 raios-x de tórax, só para você imaginar a proporção. Mas vamos seguir. Com 50 Röntgens, a pessoa sente náusea em algumas horas após a exposição. Com 70 Röntgens, você tem vômitos constantes. 75 Röntgens, queda de cabelo acontece em 2 ou 3 semanas. 90 Röntgens causa diarreia no paciente. 100 Röntgens causa hemorragia. 400 Röntgens, a pessoa tem morte em 2 meses caso não recebesse tratamento adequado. 1000 Röntgens, a pessoa tem uma desnutrição na parede intestinal interna, hemorragia interna e morte em 1 a 2 semanas. 2000 Röntgens tem danos nocivos na parede central, perda de consciência em questão de minutos e morte em algumas horas ou poucos dias. Os trabalhadores da usina e bombeiros que sentiam aquela radiação do núcleo do reator tinham em torno de 20.000 Röntgens por hora. Essa é o nível de radiação que foi liberado em Chernobyl. Efeitos da radiação no corpo. Isso é a pior coisa que você pode passar em sua vida. O problema da radiação ionizante no corpo humano é como ele opera. Primeiro você precisa saber que existem 3 níveis de radiação: alfa, que é baixa, beta, um pouco mais forte, e gama, que consegue penetrar o chumbo. Vimos em parte como funciona o nível de radiação, a medição dela e o quanto foi liberado em Chernobyl. Mas vamos ver em detalhes o que acontece com o corpo humano, com aqueles que entraram em contato com o núcleo do reator. A estrutura celular é quebrada, decorrente da radiação ionizante. A pele fica empolada e avermelhada como se fosse uma queimadura e depois escurece. A pessoa sente algo queimando intensamente no local, como se alguém tivesse tacado fogo nela. Com o passar do tempo, as dores cessam. A pessoa aparenta melhorar durante 2 dias, mas não. Após esse tempo, aqueles danos e estruturas celulares começam a se manifestar. O sistema imunológico começa a falhar. Os órgãos entram em decomposição com o paciente ainda vivo. As artérias e veias vazam, como jarros de sangue transbordando. E nenhum analgésico funciona de tanta dor. E durante umas 2 ou 3 semanas, eles morrerão. Já aqueles que estavam longe tiveram câncer ou anemia plasmática. Aquelas crianças que nasceram naquela época, deformidades causadas pelo contato das mães com a radiação, além de poderem também nascerem natimortas e também nascerem com câncer. Esse é o bizarro e triste iceberg de Chernobyl.